Salve, salve, amantes do sobrenatural! Meu nome é Paula e eu espero que esse vídeo encontre todos muito bem. Eu peço para que, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa pra gente o seu joinha, se inscreve no canal, que isso ajuda muito a gente. E se você também tem alguma história sobrenatural que gostaria de contar aqui pra gente, gostaria de ver eu contando a sua história aqui no canal Além das Lendas, deixa pra gente aqui nesse e-mail, envia nesse endereço de e-mail o seu relato, que logo ele já será lido aqui no canal. E o relato de hoje é sobre Casa Mal Assombrada. Todos os relatos a seguir se passaram na mesma casa, foram contados pra gente por um rapaz que aqui vamos dar o nome dele de Maurício. Maurício tinha na época uns 11 anos de idade. Morava em uma casa no interior do estado de São Paulo, com os seus pais, o seu irmão mais velho e a sua irmã caçula. Eles moravam em uma casa bem grande, também com um grande quintal aos fundos, onde havia uma área de lazer com churrasqueira e piscina. Era uma casa que ficava no segundo andar, uma sobreloja. Na parte de baixo da casa funcionava uma fábrica de papelão, mas era um local que eles não tinham acesso, pois a fábrica pertencia a outras pessoas. O primeiro relato que Maurício nos conta aconteceu numa quinta-feira. Ele voltou da escola por volta de umas 15h30, tomou o café da tarde com a sua família e foi para o seu quarto descansar um pouco. Deitou na cama e acabou adormecendo. Acordou por volta de umas 19 horas e notou que estava sozinho em casa, estava tudo muito silencioso. Então ele se levantou, foi até a cozinha para tomar um copo d'água. Chegando na cozinha, notou que a sua mãe havia deixado um bilhete para ele. Tinha deixado em cima de um aparador, onde era um tipo de um altar, ficavam as santas da sua mãe. No bilhete, sua mãe dizia que era para ele lavar a louça que estava na pia e que depois que terminasse, era para que ele descesse até a área de lazer, pois estavam fazendo um churrasco em comemoração ao aniversário de um dos amigos do seu pai. Assim, Maurício fez. Lavou a louça. Enquanto ele estava terminando de lavar a louça, ele notou um vento estranho que parecia que só estava dentro da casa. Um vento forte. Olhou pelo vitrô da cozinha e lá fora não estava ventando. Maurício já começou a ficar meio apreensivo e então a porta da sala bateu com muita força. Sabe quando a porta bate e volta de tão forte que ela bateu? E em seguida, uma das santas da sua mãe que ficava ali no altar tombou para frente. Caiu a santa. Maurício já ficou com medo, pois por mais forte que o vento fosse, não era possível derrubar uma estátua pesada de gesso. Em seguida, Maurício sentiu uma pressão nos ouvidos, acompanhado com um zumbido, e praticamente não estava mais conseguindo escutar nada ao seu redor, somente aquele tan. Quando de repente, Maurício olhou para trás e viu algo assustador. Era um homem. Tinha formato de homem, mas era como se ele fosse feito de água. Era transparente, dava para ver através dele, mas meio turvo, como quando olhamos através de algum recipiente com água, um aquário, por exemplo. Maurício disse que ele passou correndo, veio como se fosse vindo do corredor, passou pela cozinha, atravessou a geladeira e correu em direção à sala. Maurício diz que aquele ser corria tão rápido que ele pôde escutar e até sentir o vácuo dele passando correndo, aquele vuf. Ele ficou apavorado, correu para descer as escadas, mas o portãozinho estava trancado. Ele então correu para a sacada, pulou em cima do telhado, escorregou, saiu rolando e caiu em cima de um abacateiro que tinha no quintal. Acabou todo ralado, saiu correndo para contar para os seus pais o que tinha acontecido, mas eles disseram que ele devia ter apenas sonhado e acordado assustado. Mas Maurício sabia exatamente o que ele tinha visto. Na mesma noite ainda, Maurício estava lá com todos na parte de baixo no churrasco. Quando ele olhou para a casa dele, que ficava na parte de cima, estava tudo escuro, mas ele pôde ver a silhueta escura de um homem
parado na varanda, como se estivesse olhando para eles. Então ele chamou a atenção de todos, dizendo: olha, olha ali, tem um homem ali nos observando. Mas ninguém via nada, apenas Maurício via aquele homem. Nesse momento ele pôde perceber que o homem se virou e foi andando, entrando em sua casa. Segundo relato que Maurício nos conta, já era tarde da noite e todos estavam dormindo. Ele dormia num quarto junto com a sua irmã caçula, e nesse dia uma prima deles também estava dormindo lá. Essa prima na época tinha em torno de uns 9 anos de idade. Ela acordou no meio da noite assustada, escutando um barulho na cozinha, como se alguém estivesse arrastando as cadeiras. E conforme a cadeira passava pelo rejunte de cada piso, fazia aquele barulho tipo toque, 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 como se alguém puxasse as cadeiras. Nesse momento, ela assustada chamou por Maurício, perguntando se ele também estava escutando aquilo. E ele também estava escutando. Na hora, Maurício pensou que poderia ser o seu outro primo, que também estava dormindo lá na casa, porém no quarto, junto com o seu outro irmão. Como ele era bem pequenininho, ele poderia estar arrastando a cadeira para conseguir alcançar alguma coisa no armário, um pacote de bolacha, por exemplo. Então eles decidiram ir até a cozinha para ver, porque sua prima estava muito assustada. Maurício foi na frente, andando devagar. A prima dele foi logo atrás, meio que agarrando, segurando na blusa dele. Quando eles chegaram na cozinha, não havia ninguém e todas as cadeiras estavam caídas no chão, deitadas, uma virada para o lado, outra para o outro, outra de costas, mas todas as cadeiras no chão. Nessa hora, Maurício ficou com muito medo, mas se encheu de coragem e decidiu levantar as cadeiras e colocar todas nos seus lugares. Correram de volta para o quarto, deitaram e tentaram dormir. Maurício não chamou ninguém, pois ficou com medo da sua mãe brigar com ele ou achar ruim dele ter acordado ela naquele horário. Terceiro relato. Já era noite. Seus pais já dormiam. Estavam acordados na sala apenas Maurício, o seu irmão mais velho, Bruno, e um amigo do irmão dele, o Luiz. Os três estavam deitados no tapete da sala jogando videogame. A luz da sala estava apagada e havia apenas a luz da TV ligada, que iluminava um pouco o ambiente. Quando de repente eles notaram que Luiz estava paralisado, olhando assim para o lado, com um ar assustado. Bruno então olhou para a mesma direção para onde Luiz estava olhando e também paralisou de medo e disse: Maurício, você está vendo aquilo? Só depois de Bruno falar com Maurício que ele passou a ver também. Era uma mulher, mas uma imagem meio translúcida, flutuando próxima ao teto. Ela tinha cabelos negros, um batom bem vermelho, uma roupa vermelha esvoaçante. Não era possível ver nitidamente a roupa, era possível ver apenas aquele balanço do tecido vermelho. Não era possível ver os pés dela. E ela ria muito, uma risada que tinha uma mistura de alegre e macabra, um olhar profundo que tinha uma mistura de assustador e sedutor. Os três ficaram ali paralisados, olhando aquele ser que de repente desapareceu. Eles ficaram assustados, deitaram assim um bem pertinho do outro, tentaram dormir e acabaram pegando no sono. Depois, no dia seguinte, em conversa com a mãe, eles descobriram que ela também já tinha visto essa mulher através do espelho. Em um momento onde ela estava passando batom, ela pôde ver a mulher atrás dela. Também ria, daquela forma alegre e assustadora ao mesmo tempo. O quarto relato aconteceu exatamente na manhã seguinte ao relato anterior. Maurício acordou, era bem cedinho, e pôde ver que o sol já começava a entrar pela janela. Seu irmão e o amigo dele ainda dormiam no chão da sala. Como já estava clareando, Maurício não sentiu medo de ir até a cozinha. Foi até lá para tomar um copo de leite com achocolatado. Entre a sala e a cozinha tinha uma escada que descia lá para o quintal dos fundos. Essa escada
era fechada por um portão de ferro. Maurício estava lá preparando o seu leite, quando ele começou a escutar passos, como se alguém subisse as escadas, degrau a degrau, bem devagar. O som dos passos começou a ficar mais alto, como se a pessoa já se aproximasse do topo da escada. Quando de repente Maurício começou a escutar a pessoa mexer no trinco do portãozinho, que estava trancado. Em seguida, ele escutou um barulho como se a pessoa chacoalhasse o portão, segurando assim com as duas mãos, bem forte. Era como se a pessoa quisesse entrar desesperadamente. Maurício ficou com muito medo, logo saiu correndo, foi pelo corredor em direção ao quarto dos seus pais, abriu a porta e o seu pai já estava em pé, se trocando. Maurício então disse: "Pai, corre aqui! Tem uma pessoa tentando entrar em casa, tentando entrar pelo portãozinho." Seu pai rapidamente foi até o portão e não tinha ninguém lá. Então ele abriu o portão, desceu as escadas para verificar se tinha algo diferente lá na parte de baixo. E estava tudo tranquilo, tudo trancado. O pai do Maurício não acreditava muito nessas coisas sobrenaturais e nem deu muita bola, falou que ele voltasse a dormir. Mas Maurício mais uma vez ficou muito assustado, pois sabia exatamente o que ele tinha escutado. Em um outro dia, Maurício estava novamente sozinho na cozinha. Dessa vez o portãozinho estava aberto e ele escutou alguém subindo novamente as escadas, mas dessa vez bem rápido, como se alguém estivesse subindo as escadas correndo. Logo ele achou que fosse Bruno, seu irmão, e foi para o topo da escada ao encontro dele. Quando ele chegou no topo da escada, não tinha ninguém lá. Ninguém tinha subido as escadas. Maurício gelou, desceu correndo as escadas ao encontro do seu irmão, que estava no portão conversando com os amigos. Dessa vez, Maurício decidiu não contar nada para ninguém, temendo que novamente não acreditassem nele. Um tempo depois, eles estavam arrumando o jardim lá do quintal dos fundos. E com a enxada, em algum momento a enxada foi mais profundamente e acabaram encontrando algumas coisas estranhas enterradas por lá. Tinha alguns ossos, alguns saquinhos que tinha carvão dentro e algumas outras coisas que não davam para identificar. Conversando depois com alguns conhecidos, a mãe de Maurício acabou descobrindo que a antiga moradora daquela casa mexia com magia negra e fazia alguns trabalhos que não eram do bem. Essa mulher fazia coisas pesadas por lá. E esses fatos poderiam até explicar as coisas que aconteciam naquela casa, os fatos sobrenaturais que Maurício havia presenciado. Um tempo depois, Maurício e a sua família acabaram se mudando daquela casa e nunca mais aconteceu nada. Maurício não presenciou mais nada de estranho. Queridos, e esse foi o relato do Maurício. Muito obrigada, Maurício, por ter enviado esse relato pra gente. E olha, deve ser muito difícil você ser criança, ver coisas, morar numa casa assim, mal assombrada, porque é difícil, né? Criança, normalmente os adultos não costumam acreditar muito se elas falam que viram alguma coisa. E criança não tem o controle, né? Falar, eu vou me mudar daqui, não estou me sentindo bem, o clima tá pesado. Deve ser bem difícil. Para adulto já não é fácil, mas para criança deve ser um tanto mais complicado. Só uma coisa que eu tenho a dizer é, adultos, confiem em suas crianças. Se elas chegarem até você falando que viram algo, que sentiram algo, deem importância, procurem saber, fiquem de olho, né? Faz uma oração, porque normalmente as crianças estão falando a verdade. Então é bom ficar de olho, procurar saber. Então é isso, meus queridos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Já deixa seu like, se inscreve se não for inscrito. E eu encontro vocês num próximo relato. Um beijo grande. Tchau, tchau!